Não vai. Você ou Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que Deus nos abençoe e nos ampare no seu amor. Vamos dar prosseguimento no capítulo 17, ainda falando da prece, a necessidade da prece. A prece é um ato de adoração. Esse capítulo praticamente ele vai fazer assim um apanhado de tudo aquilo que a gente já falou a respeito da prece. Então, às vezes até se torna um pouco repetitivo, mas como está na ordem, nós vamos seguir o que está no livro. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Allan Kardec. Está no Livro dos Espíritos, questão 659. Então Deus, tudo aquilo que nós fazemos, Ele sabe. A nossa prece, então, que é direcionada, que é endereçada aos planos superiores, a espiritualidade superior, Deus, todos eles recebem. Aqui na Terra mesmo, muitas vezes, isso já aconteceu comigo e acontece com outras pessoas, se a gente pensar muito em uma pessoa, ou algo que aquela pessoa precisa, ela recebe o nosso pensamento. Ela capta de alguma forma o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é o que nós dissemos já, é aquela força poderosa que nós desconhecemos, que nós não sabemos. O nosso pensamento tem uma força de remover montanhas, como dizia Jesus. A sua fé remove montanhas. É claro que são montanhas de imperfeições, que nós temos muitas ainda, muitas montanhas. Então o nosso pensamento, a nossa fé, vai nos ligando aonde esse pensamento está direcionado, no caso a Deus. Nós não devemos direcionar o nosso pensamento a coisas negativas, porque acontece o quê? Nós vamos entrar em contato com as forças inferiores. Todo o nosso comportamento, os palavrões, o nosso pensamento, que é direcionado aos pontos inferiores, nós estamos entrando em contato com eles. Estamos sintonizando com eles. E é o que mais nós fazemos. Eu falo nós, mas eu sempre gosto de dizer da primeira pessoa do singular, eu. É o que a gente faz. Na maioria das vezes, qualquer coisa que acontece comigo, a gente tem um pensamento negativo. Um pensamento ruim. Isso faz com que esse pensamento vá direto ao mundo inferior. E nós recebemos o retorno deste mundo inferior. Como nós temos uma afinidade muito maior com o mundo inferior, estamos sempre em contato com ele, na maioria das vezes, no mais de 90%, é esse mundo que nos dirige. Então nós temos de mudar o foco. Sempre que possível, ou em todos os instantes da nossa vida, mantermos o pensamento de forma elevada. Nós estamos sintonizando com Deus, com o plano maior. Quando nós sintonizamos com esse plano maior, nós recebemos dele a ajuda, a orientação que nós precisamos. Nós passamos a ter uma vida mais tranquila, mais serena. Depende de nós. Nós estamos ainda muito mergulhados nas coisas inferiores. Sofremos por conta disso. Ninguém está feliz por estar sofrendo. Mas a mudança cabe a mim, cabe a nós. Eu quero dar um rumo novo à minha vida. Então eu tenho de começar isso
o mais rápido possível. Depende somente de mim. E eu vou mudar o quê? Começar a trabalhar o meu pensamento, para que eu não pense coisas negativas, coisas ruins, que vão me trazer dissabores. É muito difícil para nós ainda, mas não é impossível. Todos nós podemos fazer isso. Para vocês verem, eu vou contar uma experiência pessoal, quanto o pensamento é forte. A minha mãe, que desencarnou com câncer, ela teve um câncer terrível. Ela soube do câncer em outubro, fez uma cirurgia em dezembro, em março do ano seguinte, ela desencarnou, 6 meses. E quando ela estava num estado bastante avançado da doença, na casa dela, ela estava sofrendo bastante. E a minha esposa, Maria Helena, estava sempre preocupada com ela. A gente ia visitá-la e tal. E um dia estava chovendo. E ela gostava muito de bolinho de chuva. E aí, naquela chuva, a minha esposa estava pensando nela, mas só pensou um pouco, fez uma prece a ela, mas ficou em casa. Daí a pouco ela ligou. Maria Helena, o que você veio fazer aqui em casa tão rápido e foi embora? Mas ela pensou, eu pensei nela, eu estive lá. Pois é, mas eu estava com tanta pressa, eu deixei os meninos em casa e tal, a senhora sabe, eles são pequenos. Mas gente, não precisava vir tão depressa. Você chegou, entrou na sala, conversamos 3 palavras, fui fazer um chá para nós. Ela estava ainda movimentando. E quando eu voltei com o chá, você não estava mais. Nem me falou tchau. Me desculpe. Me desculpe. Ela não tinha ido lá. Fisicamente. Mas no pensamento, ela esteve lá. E foi um pensamento bastante forte, firme, direcionado, que fez com que ela se transportasse até lá. Somente de forma espiritual. Agora imagina nós quando buscamos a Deus com o nosso pensamento direcionado, firme, sem dar vacilos, coisa que a gente é difícil de conseguir. Quanto o plano maior não recebe esse pensamento? Mas esse mesmo pensamento direcionado ao lado inferior, ele também vai receber com a mesma força. Então é necessário que nós busquemos cada vez mais ter um controle do nosso pensamento. Pois não? Lembro. Recebe. É alguém que está doente e precisa. Memórias de um Suicida, um livro que ficou engavetado por 30 anos, eu acho, a melhor obra que eu já li. Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Então esse pensamento nosso vai aonde nós o enviarmos. Nós somos emissores. Nós emitimos. Agora, quem será o nosso receptor? Vai depender de quem, para quem nós estamos emitindo esse pensamento. Depende de mim. Não depende de ninguém mais. Então, somos nós que temos de buscar, canalizar, direcionar aquilo que nós queremos para nós. Esse negócio às vezes não muda. A prece pode ser individual ou coletiva, em favor dos encarnados ou desencarnados, em nossos lares ou nos núcleos mediúnicos. Podemos e devemos, inclusive, orar em favor de nós mesmos. Pedir por nós.
nós também somos filhos de Deus que precisamos de ajuda. Por mais que peçam às vezes pela gente, mas nós também podemos pedir por nós em nossas preces. E essa prece ela pode ser individual. Eu entro numa sala, num quarto, sei lá onde, no banheiro, onde você achar melhor, e faço a minha prece. Eu gosto de fazer prece com música bem baixinha, aquela musiquinha bem suave. Eu tenho muitas delas em casa. Então a gente faz aquela prece, parece que é algo que faz com que a gente se liga ou se desprende um pouco mais da matéria para atingir os planos elevados. Mas isso é de cada um. Fazemos prece coletiva, o Evangelho no lar. Quem faz o Evangelho no lar aqui? Que beleza! Praticamente todos nós fazemos. O Evangelho no lar é uma chuva de bênçãos naquele lar e nos outros lares em derredor também. A espiritualidade, quando nós estabelecemos e devemos fazer isso, estabelecemos um horário para fazermos o Evangelho. Naquele horário, a espiritualidade sempre vai estar presente para participar do Evangelho com a gente. E aquelas pessoas que também nós pedirmos em prece por elas, pensarmos nelas, nos hospitais, mesmo fora daqui do Brasil até, elas também, de certa forma, estão recebendo ajuda. É o que está no livro da Ivone do Amaral Pereira, Memória do Suicida. O pensamento nosso vai onde nós quisermos. O teu pensamento, diz Jesus, está onde você está. Você está onde o teu pensamento está. É lá que nós estamos. Então nós podemos, e depois eu peguei aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, para nós entendermos um pouco mais, nós podemos e devemos trabalhar sempre buscando o bem. Por mais que alguém nos feche no trânsito, nos cause um transtorno às vezes, deixa a gente indignado. Por mais que alguém nos fale alguma coisa que nos machuque, por mais que alguém nos olhe torto, por mais que alguém nos puxe o tapete, vamos procurar mantermos-nos em serenidade. Vamos mostrar o outro lado da moeda. Não é fácil? Mas não é impossível. Eu já contei para vocês, o palestrante que fazia evangelho aqui em Campo Grande, ia nas casas entregar mensagem e tal. Um dia ele chegou à casa de um torrão e falou do evangelho e tal, e eu acho que o homem não gostou. E ele falou e tal, e ele deu um bufete no rosto dele, né? E ele lembrou do evangelho. Quando te bater um lado da face, apresente o outro. Ele apresentou o outro, o homem deu outro. Ele falou, bom, daqui para frente o evangelho não diz nada. A vez dele também deu lá uns supapos no homem. No Livro dos Espíritos, qual o caráter da prece? Questão 459. Eu trouxe aqui porque não dá para me colocar lá, não deu tempo. Meu dia hoje foi muito corrido. A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele. Está lá no texto. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna melhor o homem? A prece torna melhor o homem. Sim. Aos poucos, quando nós adquirimos por hábito fazer prece, orar, isso vai fazendo com que a gente também vai tendo uma outra visão, um outro comportamento. Vai vendo as coisas de uma forma diferente. Oi? Exatamente. Mas tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então eu paro de rezar. Mas sabe o que é? A verdade é que quando nós estamos em oração, o que é que nós estamos buscando? Os planos superiores. Deus. Os planos elevados. Jesus.
Mas para que nós estejamos nos planos elevados, faz-se necessário o quê? Estarmos limpos. Estarmos cada vez mais puros. Então, quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece, quer dizer que são as provas que eu tenho de passar para fazer a minha limpeza, as provações, mesmo os resgates, para que eu possa me purificar e estar próximo a Deus. Senão não vai adiantar nada, eu não vou conseguir. Eu estou tão preso à terra que não vou conseguir estar em mundos mais elevados. E a reencarnação é uma bênção para isso. É na reencarnação, nesse corpo físico maravilhoso, que nós conseguimos corrigir o nosso ontem. Não sei se eu já disse a vocês, mas estava vendo esses dias Haroldo Dutra, e ele falando a respeito da reencarnação. Quando nós recebemos em nossa casa o nosso filho que nós tanto esperamos, ansiosos, preparamos tudo, o quartinho cor-de-rosa, tal, se for menino, azulzinho se for menino, aquela coisa, o bercinho, o carrinho, pensamos em tudo. E ele vem com a problemática. E grande maioria de nós tem um choque. Ficamos decepcionados. Meu Deus, por que comigo? E a gente deveria dizer, por que não comigo? Porque eu também sou filho de Deus. A gente sempre vê as coisas acontecerem na casa do vizinho, do amigo. Mas a gente esquece que o vizinho do vizinho sou eu. Então o vizinho vai falar, foi no vizinho, não foi na minha casa. Então o vizinho do vizinho sou eu. E Haroldo Dutra diz o seguinte: quando chega em nossa casa espírita, esses casais desesperados por qualquer filho, nós deveremos orientá-los para que agradeça a Deus do fundo do seu coração por esse espírito que você está recebendo em sua casa. Porque ele está tendo a chance de limpar o seu perispírito, limpar o espírito, através desta existência, desta reencarnação. É a oportunidade que Deus dá. Uma vez que nós enfrentarmos a dificuldade de cabeça erguida, consciente de que Deus me ama, de que o seu amor está dando-me uma oportunidade, quando eu terminar a minha etapa, eu já vou estar bem melhor espiritualmente. Eu vou conseguir arrumar a minha casa, porque no mundo, quem de nós nunca errou? Quem de nós? Todos nós erramos. E todos nós recebemos a oportunidade de corrigir os nossos erros. Graças ao amor de Deus, que é incondicional para com todos nós. E já que recebemos a oportunidade, na condição em que estamos, vamos agradecer a Ele por esta oportunidade. Então Haroldo Dutra disse para um casal que o procurou: solte fogos, dê graças a Deus. Feliz de vocês que estão recebendo este irmão como filho e dando a ele a oportunidade do seu crescimento, da sua reparação. Cuide dele com todo amor e carinho, porque é necessário. É necessário que nós cuidemos uns dos outros com todo amor e carinho. Que ouçamos a que a pessoa tem a dizer, darmos uma oportunidade, falarmos, ouvirmos também. Nós não podemos só falar. Nós também temos de ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, para que possamos tecer uma ideia a respeito da sua problemática. Nós não estamos aqui de passagem para fazer turismo. Nós estamos aqui por razões muito claras, que nós não lembramos, mas estamos. Então a prece é esse lenitivo que nós temos a oportunidade de emitir de nós mesmos, como eu disse, somos emissores, para nos ligarmos aos planos maiores e receber a ajuda que tanto nós precisamos. Ele segue: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as
contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Por isso que eu sempre falo, eu prefiro conversar com Deus, porque vai ser uma conversa sincera. Eu não vou desviar o meu pensamento, eu vou conversar com Deus. Façamos o Pai Nosso, a oração que acharmos que deve, prece de Cáritas, essa de Francisco e outras tantas, mas procuremos manter o nosso pensamento direcionado a Deus, aos planos maiores. Vamos ver aqui. As vibrações da prece de almas agradecidas chegam aos espíritos superiores em forma de mensagens de gratidão de nossas almas. Nota do autor, lá em cima, Kardec. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 2, questão 659, que a gente leu agora há pouco. Aos espíritos infelizes chegam em forma de consolo, reconforto e paz. Tem uma novela que passou, que é da época do Gervásio, não é da minha época mais, A Viagem. Pois é. Ela retrata muito bem isso. Eu ouvi falar tal por aí, que ela retrata bem isso. É claro que eu assisti também, né? Naquele umbral que eles criaram, o cenário, a cidade cenográfica lá no Projac na época, onde aquela coisa, um mundo difícil de se viver, onde vivia o Alexandre. E ele recebia, de vez em quando, aqueles focos de luz, né, Marta, que vinha em direção dele. Ele havia cometido delitos graves. E ele foi para uma região de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero. Mas ele é um espírito inferior, e as preces que eram feitas e direcionadas a ele, ele recebia em forma de um lenitivo para aliviar o seu sofrimento. Ele não estava condenado, porque na justiça divina ninguém está condenado. Nós estamos sim condenados a uma coisa: a sermos felizes. Todos nós seremos um dia. Todos nós alcançaremos a plenitude, pontos elevadíssimos na escala evolutiva. Por mais que fiquemos ali uma temporada, como retrata a obra, é uma temporada, não é eternamente. Como nós aprendemos, infelizmente, até bem pouco tempo atrás, e hoje ainda se ensina, nas penas eternas de Deus. Que Deus é esse? É o Deus que Voltaire, à época, não acreditava, porque ele acreditava em dois deuses. O Deus que fez o homem, que é esse que nós estamos falando, que fez todas as coisas, e o Deus que o homem fez. Esse Deus que o homem fez, segundo Voltaire, francês, esse é o que nós acreditamos. E a grande maioria de nós acredita nele, porque ele é imparcial, parcial, é um Deus que está lá para castigar um em detrimento ao outro, que ama mais um do que o outro, que tem os seus preferidos, os seus preteridos, enfim. Esse é o Deus que nós fizemos. Pois não... Foi um dia que
O espírito que saiu e foi. Isso normal ocorre muitas vezes, com muita gente. O espírito, a pessoa nem sabe que desencarnou muitas vezes. Muitos de nós, quando desencarnamos, não sabemos que estamos desencarnados. E fazemos as coisas naturalmente. Outros até sabem, mas muitos não sabem. Então é comum muitas vezes a pessoa desencarnar e alguém vê essa pessoa, sei lá, tem um contato com ela. Eu já vi muitas vezes isso. Eu tive uma professora da 4ª série, eu estudava numa escola rural, e quando o pai dela desencarnou em Corumbá, ela morava em Aquidauana, ela ficou, na hora, ela viu ele, foi o horário que ele desencarnou. Ele veio, falou com ela e sumiu. Ela sabia que ele tinha desencarnado. Então é comum, às vezes, as pessoas aparecerem logo após o desencarne. E a gente fica até meio assustado, né? Vamos lá? Se não conseguirmos manter firme o pensamento durante a prece, tumultuando-o por efeito de nossa insegurança interior ou de circunstâncias ambientes, inclusive de natureza espiritual, pela interferência de assédio de entidades perturbadoras, oremos em voz alta, o que facilitará a nossa comunhão com o mundo espiritual superior. Em voz alta. Porque às vezes, na oração em voz baixa, a pessoa entra em desdobramento e dorme. A verdade acontece, claro. E quando acorda já foi faz tempo. E nós, nestas horas, podemos estar sofrendo a influência de espíritos inferiores. Querendo o quê? Que nós não tenhamos aquela sintonia com o plano maior. Então eles interferem ao ponto de nos trazer a sonolência e nós dormirmos. É normal isso. Então quando nós sentimos esse sono, ou essa queda, vamos orar em voz alta. Vamos conversar com Deus em voz alta. E se desconfiarmos que tem alguém ali perto, que sempre tem, vamos pedir à espiritualidade também que ampare aqueles irmãos. Ou eles ficam e são amparados, ou eles correm e vão embora. E a gente fica muito bem. Das duas, uma. Ou eles são amparados, ou eles vão embora. Porque eles não gostam de oração. Eles não gostam que falem em Deus. São irmãos nossos. Mas estão tão materializados naquilo que eles pensam, na monoideia, que é a obsessão, que é prejudicar, que é, sabe, essa vida, que eles não gostam que falem em Deus de jeito nenhum. Não querem saber. Então oremos em voz alta. Vamos ficar de pé, não tem problema. Não precisamos gritar também, porque Deus não é surdo. Mas vamos fazer a nossa prece sem nós deixarmos de sintonizarmos, de pensarmos no mundo maior. Os irmãos nossos que querem que nós tombemos são muitos. Nós fazemos parte desse grupo, porque nós não somos ainda espíritos superiores. Nós estamos hoje conhecendo a doutrina espírita, que é uma luz que ilumina nossa consciência, fazendo com que nós entendamos que nós estamos num processo constante de evolução, que Deus não pune ninguém, que as leis divinas não são punitivas, como a grande maioria de nós pensa, as leis de Deus são punitivas. Não, elas são corretivas. Elas são um instrumento que faz com que nós possamos ser corrigidos. Mas elas não são punitivas. Deus não pune ninguém, Ele ama. E criou suas leis para isso. Então ninguém melhor do que Jesus, do que Deus, para nós direcionarmos o nosso pensamento, por mais que estejamos numa situação muito difícil, que não temos condições de focarmos o nosso pensamento. Busquemos força
para que elevemos esse pensamento a Deus. Sintonizemos com Ele o tempo todo, para que nós possamos receber do plano maior aquela chuva de bênçãos que vai fazer com que nós nos sintamos leves, tranquilos, consciência tranquila. Porque a pior coisa é a consciência de culpa quando nós erramos. Nós não temos sossego. Os efeitos da prece se fazem sentir pela renovação do nosso bom ânimo, pelo fortalecimento que invade o nosso ser, pelas transformações que se operam em acontecimentos que tumultuavam a nossa existência. Esse capítulo encerra. Então, eu até me lembro de uma... Oi? Não entendi. Essa partícula de Deus, da física quântica? Eu vi os cientistas que ganharam, né? Esse prêmio Nobel. Mas assim, Napoleão, não li nada a respeito. Eu não tive ainda a oportunidade. Para o todo, né? Uhum. É como a água que sai do oceano e volta para o oceano pela chuva, né? A doutrina espírita não diz isso, né? Ela diz que nós somos individualidades criadas por Deus e que vamos crescendo, evoluindo. Mas eu gostaria de ler sobre física quântica. Então eu me lembro voltando lá, eu me lembro que uma vez Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e alguns trabalhadores, Luísa, irmã de Chico e tal, eles trabalharam no centro até 5 horas da manhã. Aqui 9h30 a gente está doido para ir embora. Mas lá a coisa é mais complicada. Vai até mais tarde, um pouquinho mais tarde. E Chico ainda trabalhava, tinha seu emprego à época. Então eles chegaram ao término das atividades, 5 horas da manhã, e foram embora para casa, passaram em uma lanchonete para tomar um café. Estavam conversando, sorridentes, alegres. Aí o menino que servia café: mas seu Chico, que bom ver o senhor aqui. O senhor me transmite uma paz. Como eu gosto do senhor. E como eu admiro o senhor pelo trabalho que o senhor faz. Que bom, meu filho. Mas eu não quero saber da sua religião nunca. Mas por que, meu filho? Seu Chico, não dá, para mim não dá. Eu quero uma religião que eu vá lá pelas 9, 9h30, eu já estou em casa, tranquilo e tal. Essa sua não. O senhor vê? O senhor foi para lá que horas? 6 horas da tarde. Porque eu vi o senhor passando. Eu já estava aqui arrumando as coisas. E o senhor volta agora? Essa religião não dorme? Que isso? Isso não é religião, seu Chico? Eu gosto de uma coisa mais suave. E aí o Chico falou: pois é, meu filho, dorme sim, dorme. No Espiritismo muita gente está dormindo. Eu entendi a mensagem. Todos entenderam a mensagem. No Espiritismo muita gente está dormindo. E dizem que estão em desdobramento. Mas estão dormindo. Quase todos nós estamos dormindo na doutrina espírita. Ela é uma grande pedra de gelo no oceano, que nós conseguimos ver apenas a pontinha desse iceberg. Nós temos muito ainda para descortinar na doutrina espírita. E eu fico encabulado quando eu vejo alguém que, porque leu uma obra, 2, 3, já se diz detentor do conhecimento espírita. Uma vez um amigo, eu falei para ele: mas
Meu irmão, e o Evangelho? Não! Esse Evangelho está ultrapassado, eu não preciso mais ler esse Evangelho, não. Eu já li ele uma vez, já sei tudo. É um amigo nosso, ele é até engenheiro. É engenheiro, Camila. Eu já li tudo, eu já sei tudo. Nós precisamos de uma coisa nova. Mas, gente, a doutrina espírita, ela é nova. Quem de nós conhece tudo sobre doutrina espírita? Quem de nós? Ninguém. Nós temos material para estudarmos, eu penso que pelos próximos 200 anos, se não editar nenhum livro a partir de hoje. Nós temos material e não vamos dar conta de aprender tudo. Eu estou falando das obras básicas. E as obras também de Chico, de Valdo, Raul. Na Gênesis, né? Eu já li a Gênesis faz tempo. E a Gênesis, o livro dos médiuns, a gente pegar para estudar, eles são bastante complexos. Muito complexos. Quem já leu a Gênesis? A Caminho da Luz. O livro dos médiuns também. É um livro que nós temos de não ler. Não é livro para nós lermos, mas é livro para nós estudarmos. Estudarmos, reestudarmos e continuarmos reestudando. E mesmo assim a gente não compreende. O livro dos Espíritos também. Eu já li o livro dos Espíritos umas 2 vezes e fiz 3 estudos deles já, de ponta a ponta. E não sei nada. Não sei nada. Sinal que eu tenho de voltar novamente no livro dos Espíritos, livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese, e recomeçar a estudo desse livro. Pois não, Maria Helena? Se ela passa perto? É possível. Porque muitas vezes a pessoa que hoje nós não conhecemos, de hoje. Pois é, mas quem sabe no passado nós não tivemos uma grande amizade. Quem sabe? A nossa família é muito grande. Ela não só se resume aos nossos aqui hoje, mas é muito grande. Voltando à minha casa, eu não gosto de experiências pessoais, mas uma vez a minha esposa, que ela tem evidência, ela vê e tal, encarnado e desencarnado, ela, à noite, ela teve um sonho com uma jovem muito bonita, africana, que desencarnou na África. Ela estava correndo de animais e caiu numa areia movediça. Desencarnou. Isso que foi uma coisa terrível, porque outras pessoas, parentes, queriam também ajudar, mas não podia, não conseguiram tirá-la de lá. E ela desencarnou desesperadamente. Não sei se é ela, mas no dia seguinte, lá pelas 9 horas da manhã, teve uma manifestação dentro de casa, coisa que eu não sou a favor, desse espírito, ou supostamente desse espírito, dizendo que era ela. Falava uma língua estranha, mas pelo que ela entendeu, era esse espírito se manifestando através da mediunidade dela, no desespero em que ele se encontrava. Então é muito comum, em uma ligação como esta, você ver uma cena, sintonizar esse espírito, e o pensamento traz ele até nós. É natural. Pode ser alguém que nós conhecemos, pode não ser.
Somos todos irmãos. Estamos todos entrelaçados, interligados. Então não é porque a pessoa está longe que a gente não pode sentir a presença dela perto de nós. Isso é muito comum. É muito comum. Quem sente? Eu, como tenho mediunidade pedra, não sinto nada. Então, para mim, é natural. Não sinto nada. A única coisa que eu sinto, quando eu estou às vezes fazendo palestras, eu sinto a inspiração do mundo espiritual. Mas do restante, eu não vejo, não sinto. Não sei, minha mediunidade qual que é. Como ninguém me falou qual era, eu dei o nome de pedra, porque não sente nada, né? Enfim, cada um de nós tem uma mediunidade. Alguém gostaria de comentar algo? Nós encerramos esse capítulo. E o capítulo que vem, 18. Assistência espiritual. Todos nós, pois não, Osmar, todos nós somos assistidos sempre. Hã? Você? Pessoal, a gente agradece a presença de cada um de vós. Que Deus vos abençoe, ilumine. Que tenhamos sempre fé. Que tenhamos sempre o pensamento ligado ao plano maior ao invés do plano inferior. Se alguém te fizer uma desfeita, não dê importância à sua desfeita. Deixe que ele leve com ele. Mas vamos pensar em algo de bom. Não vamos dar importância aos golpes que a gente recebe. O que seria do sândalo? O sândalo, ele perfuma o machado que o corta. Quem já ouviu falar no perfume de sândalo? É um ótimo perfume. Ele perfuma o machado que o corta. Sejamos o sândalo. Não vamos revidar aquele que nos agride. Porque ele não está bem, imagina. Nós agredirmos alguém que está doente. Vamos sim mostrar o outro lado da face da moeda. Para que possa ver esta pessoa que tem alguém de bem no mundo. Sejamos pessoas de bem. Quem é pessoa de bem consegue fazer a diferença. A diferença para o bem. Como tem gente fazendo a diferença para o mal. Façamos nós a diferença para o bem. Que Deus abençoe a todos. Que ilumine a trajetória de cada um de vós, dirigindo aos seus lares ou para onde forem. E nós que vamos trabalhar, que sejamos inspirados pela espiritualidade amiga. Boa noite, muito obrigado.